Eu sou muito cuidadosa com essas coisas. Sempre fui. Tenho um perfil fechado, evito expor onde moro, não coloco local de trabalho e geralmente só respondo quando sinto que o papo tem um mínimo de coerência. Nunca fui de sair com qualquer um. Foi por isso que demorei quase 2 semanas conversando com o Leandro antes de topar o encontro. Ele era diferente. Não pelo papo, que era até meio básico, mas porque não forçava nada. A maioria dos caras do aplicativo tenta acelerar tudo. Ele não. Ele dizia que gostava de ir devagar, conhecer bem a pessoa antes. Dizia que achava isso raro hoje em dia. De alguma forma, isso me tranquilizou. Ele tinha umas fotos comuns. Uma na praia, outra segurando um copo em um churrasco, uma terceira com uma camisa social, cabelo arrumado, pose clássica de quem tirou a foto num evento qualquer. O rosto dele era simpático e tinha algo nos olhos, um olhar direto, como se estivesse prestando atenção em quem olhava para ele. A gente conversava mais à noite e as mensagens eram sempre bem escritas. Nada forçado. Ele dizia que trabalhava com fotografia, mas era meio avesso a redes sociais. Não tinha Instagram, nem Facebook. Quando perguntei se podia ver alguma foto do trabalho dele, ele disse que mandaria depois. Fiquei meio desconfiada na hora, mas, sei lá, ele me passava uma sensação estranha. Boa, mas estranha. Como se tivesse algo nele que fazia sentido sem precisar de muitas provas. Quando eu contei para uma amiga que ia sair com ele, ela me mandou o áudio com aquele tom sarcástico de sempre. Fotógrafo sem Instagram é igual nutricionista que não come salada. Tá na cara que esse aí é fake. Eu ri, mas fui mesmo assim. O encontro foi num café perto da minha casa, no meio da tarde. Lugar movimentado, luz do dia, gente em volta, tudo como eu sempre fiz questão de planejar. E ele estava lá quando cheguei, exatamente como nas fotos. Ou talvez um pouco mais magro, ou talvez não. Talvez seja só coisa da minha cabeça, porque ele era exatamente ele. A voz, o jeito de falar, tudo combinava com o que eu imaginava. Mas tem uma coisa que eu só percebi depois. Ele já estava sentado, me esperando. Isso quer dizer que eu nunca o vi chegando. Durante o encontro, ele foi muito educado. Me ouvia com atenção, ria das piadas certas, fazia perguntas relevantes. Não tentou encostar em mim em nenhum momento. Pagou o café. E ainda perguntou se podia me acompanhar até o ponto de ônibus, mesmo sabendo que eu morava ali perto. Eu não deixei. Voltei para casa com uma sensação confusa. Foi tudo certo demais. Tão certo que me deixou desconfortável. É estranho pensar isso, né? Quando o encontro dá certo, a gente deveria ficar feliz. Mas comigo foi diferente. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E por mais que eu me esforçasse, não conseguia achar nenhum defeito nele. Aí veio o segundo encontro. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Dessa vez, ele sugeriu um lugar mais isolado. Uma cafeteria menor, num bairro mais afastado, desses lugares que parecem ter saído de um blog hipster. Eu achei estranho, mas ele explicou que queria conversar com mais calma, sem o barulho do centro. E eu acabei aceitando. O lugar realmente existia. Tinha boas avaliações no Google e tudo. Quando cheguei, ele já estava lá de novo, me esperando. Dessa vez, ele parecia cansado. O rosto estava mais pálido, os olhos fundos. Mesmo assim, sorriu quando me viu, se levantou e puxou a cadeira para mim. A conversa foi parecida com a primeira, mas havia pausas, muitas pausas. Ele parecia distraído às vezes, olhando pro nada. 1 hora, deixou o café esfriar completamente sem perceber. Quando falei disso, ele piscou como se tivesse voltado de um lugar distante e disse: "É que eu estava pensando, como é raro alguém ter os olhos como os seus." Na hora, sorri por educação, mas aquilo me incomodou. Não era o que ele disse, era como ele disse, como se não estivesse falando comigo, como se estivesse falando com uma lembrança. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu que sim. Disse que só não tinha dormido direito nos últimos dias. Atribuiu ao trabalho. Depois de um tempo, se despediu dizendo que precisava resolver umas coisas. E foi embora a pé, sozinho, virando a esquina como se conhecesse bem o bairro. Só que ele não morava por ali. Eu sabia disso porque ele mesmo tinha comentado que morava longe.
em outro município, na verdade, e eu nunca disse em voz alta o nome daquele bairro específico. Foi só aí que uma sensação pesada se instalou no meu peito. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido ótimo me ver de novo e que gostava muito da minha companhia, que me achava única. Demorei mais de 1 hora para responder. O que me segurava era a dúvida. Será que eu estava exagerando? Era só um cara educado e meio cansado. Vai ver, ele só tinha pesquisado o bairro no mapa e quis parecer prestativo. Vai ver, era só coincidência. Mas aí eu percebi uma coisa que me fez perder o sono. Voltei no perfil dele no Tinder e ele tinha sumido. Não tinha dado o match. Ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. Fui até a conversa. Ainda estava lá, mas quando cliquei no perfil, apareceu aquele aviso de usuário não encontrado. E a conversa, de repente, parou de fazer sentido. Li tudo de novo e tinha algo de estranho nas respostas dele. Era como se ele respondesse sempre com frases que podiam se encaixar em qualquer coisa que eu dissesse. Nada muito específico, nada muito pessoal. Na manhã seguinte, fui trabalhar esgotada, mas o pior ainda estava por vir. No fim da tarde, enquanto saía do prédio, vi um carro parado do outro lado da rua. Um sedã preto, desses mais antigos. Vidros escuros, faróis apagados, mesmo com a rua meio escura por causa da chuva que começava a cair. O carro não estava ali antes, e ele não estava ligado. Nenhuma luz, nenhum som, mas eu senti que alguém me olhava de dentro. No começo, tentei racionalizar. É só um carro parado. A rua era movimentada. Gente passava, ônibus buzinavam. Mas aquele carro, ele não se encaixava no cenário. Parecia colado ali, como uma mancha no tecido da cidade. Olhei de novo, por cima do ombro. Nada se mexeu, mas o peso daquilo me acompanhou até o ponto. No dia seguinte, decidi não responder mais às mensagens do Leandro. Na verdade, pensei em apagar o número dele, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava manter. Precisava saber se ele ia tentar contato de novo. Não mandou nada durante o dia, mas à noite chegou uma mensagem. Você tá linda com essa blusa cinza. Eu congelei. Aquela era exatamente a roupa que eu estava usando. Fui até o espelho, me olhei, tremendo. Conferi o relógio. Eram 21h07. E eu tinha acabado de voltar do mercado, a pé. Saí procurando meu celular pelo histórico de localização. O GPS estava desativado desde a semana passada. Não dava para saber onde eu estava. Ele não tinha como saber. Bloqueei o número na hora. Mas isso não me impediu de receber mais 2 mensagens naquela mesma noite. Vieram de um número diferente, com DDD da minha cidade. A primeira: você parece ainda mais bonita quando está assustada. A segunda: desculpa, é que eu gosto de observar. Só isso. Eu já não sabia o que fazer. Não dava para ir à polícia com só isso. O cara nem tinha feito uma ameaça clara. Mas o medo era físico. Meu corpo doía. Eu trancava todas as janelas, deixava as luzes apagadas e ouvia os estalos da casa como se fossem passos. E então veio a última gota. 2 dias depois, eu acordei com uma notificação no celular. Um e-mail. Sem assunto. Sem remetente visível. Só a mensagem. Você deixou a porta da cozinha destrancada ontem à noite. Arregalei os olhos. Eu morava sozinha. Fui direto conferir. Trancada. Mas e ontem? Revirei a cabeça tentando lembrar se tinha deixado mesmo. Era possível. Eu estava tão nervosa, podia ter esquecido. Depois desse dia, não voltei mais para casa. Fui para casa da minha mãe, em outra cidade. Fiquei 2 semanas lá, com o telefone no modo avião, dormindo com o barulho da televisão ligada. Toda vez que algum carro passava devagar pela rua, eu prendia a respiração. Voltei para casa só depois de mudar a fechadura, instalar câmeras e trocar o número do celular. Denunciei o perfil do Tinder, mesmo sem conseguir encontrá-lo de novo. Apaguei o aplicativo, mas uma coisa nunca me deixou em paz. Aquela sensação no primeiro encontro. Aquela impressão de que ele era bom demais para ser verdade. Como se já soubesse o que dizer, o que fazer.
como se tivesse estudado minhas reações antes. Às vezes, acho que ele não era um cara tentando algo. Acho que ele era alguém que já tinha feito isso antes e que fazia até dar errado. A parte que me assusta é imaginar quantas outras mulheres tiveram encontros perfeitos com ele e simplesmente sumiram depois. Eu nunca fui de confiar facilmente em ninguém, principalmente homem. Mas era exatamente por isso que o Tinder me parecia, até certo ponto, seguro. Eu escolhia com quem falar, quanto tempo conversar, se queria encontrar ou não. E se algo soasse estranho, bloqueava. Simples assim. Mas o que aconteceu comigo não começou com algo estranho. Começou com um perfil perfeito. O nome dele era Caio. E o que mais me chamou a atenção não foi a beleza, nem o jeito educado com que escreveu a primeira mensagem. Foi a forma como ele sabia conversar sem parecer forçado, sem tentar me impressionar. Era como se ele tivesse aprendido a falar comigo antes mesmo de me conhecer. As fotos eram naturais. Uma dele tocando violão num parque, outra num café. Uma terceira sorrindo para a câmera com uma camisa de banda velha, dessas que a gente só encontra em brechó. Ele me lembrava alguém que eu já tinha conhecido, mas não sabia dizer quem. A conversa começou leve. Música, livros, séries. Em poucos dias, estávamos trocando áudios, depois vídeos. Nunca chamadas, curiosamente. Ele dizia que não curtia videochamada porque sempre se sentia observado. Gente me encarando me desconcentra. Ele disse, achei curioso, mas entendi. Eu também tinha minhas manias. Começamos a conversar quase todo dia, sempre à noite. Ele parecia saber exatamente o que dizer. Me fazia rir com comentários sarcásticos. Sabia quando eu estava cansada só pelo meu oi. Perguntava da minha rotina sem parecer invasivo. Ele lembrava o nome da minha gata. Lembrava do nome da minha chefe. Às vezes, lembrava de coisas que eu tinha certeza que não tinha contado. Mas aí pensava, talvez eu tenha dito e esqueci. Quando ele me chamou para sair, aceitei na hora. Era uma quarta-feira chuvosa e eu estava precisando de alguma coisa diferente. Ele sugeriu um bar retro que eu já conhecia, num bairro universitário, e combinamos de nos encontrar às 19 horas. Eu cheguei 5 minutos atrasada. Ele não estava. Esperei mais 20 minutos. Nada. Mandei mensagem. Nenhuma resposta. Depois outra. E outra. Nenhuma visualizada. Voltei para casa com raiva e vergonha. Achei que tinha levado um bolo. E o pior, de alguém que eu realmente estava começando a gostar. Passei os 2 dias seguintes remoendo aquilo, me sentindo idiota. Ele sumiu. Não respondeu, não mandou nenhuma desculpa, não reapareceu. Na sexta à noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi por impulso. Era ele. A voz estava diferente, mais baixa, como se ele tivesse chorado. Pediu desculpas. Disse que não sabia como explicar o que tinha acontecido, que tinha sido algo pessoal, mas que não queria me envolver. Pediu uma chance para conversar de novo. E aí ele disse, a culpa é minha. Eu devia ter te falado antes, mas tem coisas em mim que às vezes tomam conta. Eu fico estranho e eu sumo, mas eu tô tentando mudar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu gosto de você, mesmo sem te ver pessoalmente ainda. Eu sei que isso parece loucura, mas eu gosto. Contra qualquer julgamento lógico, dei outra chance. E assim começou a pior experiência da minha vida. A gente não marcou outro encontro de imediato. Voltamos a conversar como antes, só que agora havia algo diferente. O Caio parecia mais instável. Às vezes, ele sumia por horas, voltava pedindo desculpas com frases vagas, como tive um dia ruim ou minha cabeça não estava boa hoje. Outras vezes, ele era puro encanto, gentil, carinhoso, atento. Comecei a sentir que existiam 2 pessoas diferentes ali. Ainda assim, me mantive envolvida. Aos poucos, ele começou a abrir mais. Contou que tinha crise de ansiedade, que já tinha sido diagnosticado com depressão. Disse que a família era um desastre e que ele cortou relações com todos. Falava como alguém que carregava um fardo invisível. Alguém que queria ser melhor, mas vivia se sabotando. E, de novo, eu acreditei.
Faz parte do problema quando a gente sente que pode salvar alguém. É uma armadilha. A gente esquece que o outro não quer necessariamente ser salvo. 2 semanas depois, ele me pediu para me encontrar de novo. Dessa vez, na casa dele. Recusei. Ele insistiu, mas quando percebeu que eu estava desconfortável, recuou. Disse que entendia, que era só porque queria me mostrar o quarto novo que ele tinha reformado sozinho. É onde eu fico mais em paz, disse. Acho que você ia gostar de ver. Em vez disso, sugere algo público. Ele aceitou e finalmente nos encontramos. Foi num parque aberto, num domingo de céu nublado. E pela segunda vez, quando eu cheguei, ele já estava lá. A aparência dele me causou um baque. Não porque ele estava diferente das fotos. Era ele, sim. Só que agora com o rosto mais magro, olheiras profundas, um cansaço grudado no corpo. Mas o pior foi o olhar. Era opaco, sem brilho, como se tivesse se desligado de alguma parte da realidade. Mesmo assim, ele sorriu quando me viu. Conversamos por 1 hora. Ele segurou minha mão o tempo todo. Não como alguém apaixonado, mas como quem está se segurando em alguma coisa para não desabar. Falava muito pouco. E quando falava, os olhos não me encaravam por muito tempo. Olhava para trás, para o chão, para as árvores. Foi só no final do encontro que ele disse algo que me fez tremer. Às vezes, eu tenho a impressão de que você não é real. A frase veio solta, do nada. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele só riu, como se fosse besteira. É que você é diferente das outras. Você não me provoca, você escuta. Naquela noite, ele me mandou um áudio antes de dormir. A voz estava mais baixa do que o normal. Disse que tinha sido bom me ver. E que, se acontecesse alguma coisa, era para eu lembrar que ele tentou fazer dar certo. Que ele tentou ser alguém melhor comigo. Não dormi bem naquela noite. Acordei com 3 mensagens dele pela manhã. Uma delas dizia: tem algo em mim que está crescendo de novo. E quando cresce, eu perco o controle. As outras 2 estavam apagadas. Ele as excluiu antes que eu visse. Tentei ligar. Não atendeu. Tentei de novo. Chamava até cair. E então, por 3 dias, ele sumiu completamente. Foi nesse período que as coisas começaram a escorregar para algo que eu não conseguia mais explicar com lógica. Na primeira noite em que ele sumiu, sonhei que estava na casa dele. Nunca tinha estado lá, mas no sonho eu reconhecia tudo. Os móveis, o corredor escuro, a porta entreaberta do quarto dele. No chão, havia molduras viradas com as fotos para baixo, como se alguém tivesse escondido os rostos. E ao fundo, um som abafado, algo entre soluços e risadas. Acordei suando frio. Deixei o celular ao lado da cama, mas, pela manhã, tinha uma notificação de chamada perdida, número privado. Quando fui ver o horário, era 3h26. Exatamente a hora em que tinha acordado do pesadelo. Eu sei o que parece. Coincidência. Sugestão da mente. Mas no dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Só dizia: você ainda pensa em mim quando acorda assustada. Eu queria bloquear, cortar contato, sumir, mas não consegui. Era como se estivesse presa num ciclo. E lá no fundo, a curiosidade sobre quem, ou o que ele era, me mantinha atada àquilo tudo. Resolvi fazer o que não tinha feito até então. Procurar informações dele por fora. Comecei com o básico. Google, redes sociais, CPF reverso pelo número do celular. Nada. As fotos que ele usava no Tinder não levavam a nenhum perfil. Fiz uma busca reversa de imagem. Resultado nulo. Nem o nome completo que ele me deu batia com alguém na cidade. E foi aí que caiu a ficha. Eu não sabia se ele realmente existia. Comecei a duvidar de tudo. Será que ele usava outro nome? Será que aquelas fotos eram de outra pessoa? Será que eu falei com o mesmo homem o tempo inteiro? Foi quando recebi uma mensagem diferente. Não no WhatsApp, não por SMS. Recebi pelo meu e-mail pessoal. Um endereço que nunca compartilhei com ele. O assunto do e-mail era: para quando sentir falta. Abri. Era só um arquivo de áudio. O nome do arquivo era Naquela Noite.mp3. Demorei horas para ouvir. E quando finalmente criei coragem, tremi inteira.
Era um áudio de voz abafada. Uma gravação, com som de vento, como se tivesse sido feito em uma janela aberta. A minha voz aparecia, bem baixinho, rindo. Era uma gravação de mim. Não de algo que mandei, mas de uma conversa real. Eu estava no telefone com uma amiga. Eu lembro daquele dia. Estava sentada na varanda, de fone de ouvido, falando sobre o primeiro encontro com o Caio. Alguém tinha gravado aquilo. De perto, de muito perto, o áudio termina com um sussurro. Uma voz que não dá para reconhecer. Só diz: "Você não presta atenção ao seu redor." Fui direto à delegacia. Levei meu celular, mostrei tudo. E como esperado, me deram o básico: abrir um boletim de ocorrência. Disseram que era difícil rastrear porque as mensagens vinham de números diferentes, os e-mails eram encriptados e não havia ameaça clara. Se ele aparecer de novo, você avisa. Voltei para casa me sentindo mais desamparada do que antes. Naquela noite, não consegui dormir. Deixei todas as luzes acesas. Cada som da casa parecia mais alto. Um estalo no teto me fazia pular. Minha gata miava para a porta da sala de forma insistente, coisa que ela nunca fazia. Fui até lá e olhei pelo olho mágico. Nada. Mas, quando me virei para voltar para o quarto, a TV ligou sozinha. Estava no mudo. Tela preta. Só o reflexo da sala. E atrás do meu reflexo, por um segundo, havia outro. Um vulto. Escuro, imóvel. Virei na hora. Nada. A TV desligou sozinha segundos depois. Eu não consegui explicar aquilo. Ainda não consigo. Mas o que mais me marcou naquela noite foi o que encontrei de manhã, pendurado na maçaneta da porta da frente. Um pedaço de papel, dobrado, com caligrafia trêmula. Você devia ter vindo à minha casa. O bilhete era curto, mas bastou para colapsar qualquer ilusão que ainda restava. Aquilo não era mais só uma sequência de mensagens esquisitas. Alguém tinha estado ali, fisicamente, à porta da minha casa. E mais uma vez, sem deixar rastro, fui para a casa da minha irmã no mesmo dia. Contei tudo. Ela quis que eu ficasse lá até resolver a situação. E eu fiquei. Durante 3 semanas, me afastei de tudo. Apaguei contas, saí de grupos, desliguei notificações. Como se, sumindo da internet, eu pudesse fazer aquele homem sumir também. Funcionou por um tempo, até que um novo e-mail chegou. Assunto: última chance. O corpo do texto era um parágrafo só. A maioria das pessoas gosta de jogar longe o que não entende. Mas você entendeu desde o começo. A conexão que a gente teve não acontece por acaso. Você me viu, e eu te vi também. Me dói que você finja que não lembra da sensação de estar comigo, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Eu não sou um monstro, e você sabe disso, mas monstros também se machucam. Sem anexos, sem links, só aquilo. Aquele tom de manipulação me fez sentir nojo, mas também medo. Minha irmã quis levar a polícia de novo, mas eu sabia que não adiantaria. Já tinha tentado. Não havia provas materiais suficientes para configurar ameaça direta. Era tudo sutil, propositalmente sutil. Como se ele soubesse exatamente até onde podia ir sem cruzar uma linha legal. Na madrugada do mesmo dia, recebi uma ligação. Número privado. A tela acendeu no escuro do quarto e eu apenas fiquei olhando. Não atendi, mas a ligação veio de novo. E de novo, 3 vezes. Até parar. No dia seguinte, alguém deixou uma mensagem na portaria do prédio da minha irmã. Era um envelope comum, sem remetente. Dentro, uma única folha impressa. Era uma foto. Eu, sentada no banco do parque onde eu tinha me encontrado com ele. De costas, mas nitidamente reconhecível. E atrás de mim, entre as árvores, alguém em pé. Muito longe para ver o rosto, mas perto bastante para entender que estava me observando. A imagem tinha sido impressa em papel comum, mas o mais assustador foi que estava escrito à mão, embaixo da foto. Você não me viu, mas eu nunca fui embora. Minha irmã entrou em pânico. Eu entrei em pânico. Chamamos a polícia de novo. Eles recolheram o envelope, a foto, fizeram novas anotações. Sugeriram vigilância privada e aconselharam que eu trocasse de endereço. Foi o que fiz.
Arrumei um lugar pequeno em outra cidade. Mudei de número. Desativei minhas redes. Apaguei o Tinder de vez. Apaguei tudo. E por meses, tudo ficou em silêncio. Mas agora, quase um ano depois, algumas noites ainda me fazem duvidar que tudo passou. A campainha toca de madrugada e não tem ninguém. Às vezes ouço passos do lado de fora, mesmo morando num lugar isolado. Às vezes, recebo e-mails com assuntos em branco, de remetentes irreconhecíveis. Nunca abro, mas não consigo apagar. E tem um espelho aqui, no fim do corredor do meu apartamento. Às vezes, quando passo por ele rápido demais, vejo 2 reflexos. Não sei se é paranoia, trauma, ou se ele, seja lá quem for, realmente conseguiu o que queria. Por quê? No fim, acho que era isso o tempo todo. Não era sobre me encontrar. Era sobre me deixar com medo de ser encontrada. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Um desses que te desgastam até os ossos. Passei 4 anos tentando consertar o que não tinha conserto, até o dia em que percebi que estava fazendo de mim a cola de algo que não queria mais manter unido. Fiquei quase um ano sem me envolver com ninguém. E foi só quando já não sentia mais dor, nem saudade, que resolvi instalar o Tinder. Não para encontrar o amor da minha vida. Só queria conversar, dar risada, talvez sair para um café. Me lembrar de que o mundo não girava em torno de uma única pessoa. Foi assim que conheci o Henrique. O primeiro oi dele foi sem nenhuma firula. Uma frase direta, mas não apressada. A foto de perfil mostrava um homem comum, com barba por fazer e um sorriso que não parecia para a câmera, mas para quem estava do outro lado. E talvez tenha sido isso que me atraiu. Ele parecia estar sorrindo para mim. A conversa foi boa. Fluía com naturalidade. Nada de frases prontas, nada de clichês. Era como falar com alguém que já fazia parte do meu dia. Na segunda noite de conversa, ele me mandou um áudio. A voz dele era suave, quase baixa demais. Ele parecia sussurrar até quando falava de coisas simples, como o sanduíche que tinha feito para o jantar ou o livro que estava lendo. Era o tipo de voz que não grita nem quando está com raiva. Me deu uma estranha sensação de segurança. Começamos a conversar todos os dias. Eu acordava e já tinha uma mensagem dele com algum comentário engraçado sobre o tempo ou um link bobo de um vídeo antigo do YouTube. À noite, a gente trocava áudios longos. Ele me contava detalhes da rotina dele e parecia ter um interesse genuíno por cada detalhe da minha. Foi rápido. Em menos de 2 semanas, ele se tornou parte do meu cotidiano. Mas o mais curioso é que, mesmo tão presente, ele nunca insistiu para me ver pessoalmente. Pelo contrário, dizia que gostava da leveza da relação virtual, que não queria apressar nada, que estar em contato assim, sem cobranças, fazia ele se sentir mais humano. E eu entendia. Porque, no fundo, eu também não estava com pressa. Só que, aos poucos, isso começou a me incomodar. Eu estava gostando dele, e gostando de verdade. Comecei a querer saber mais. Quis ver o rosto dele em movimento. Ouvir a risada, saber como era o jeito dele de gesticular, de piscar, de coçar a cabeça quando ficava sem graça. Mas toda vez que eu mencionava uma chamada de vídeo, ele desconversava. Uma vez disse que a câmera do celular estava quebrada. Outra, que não se sentia bem naquele dia. Depois, que estava sem fones. E eu fui engolindo tudo. Até o dia em que ele desapareceu. Foi de repente, sem aviso, sem explicação, um silêncio seco. Nenhuma mensagem pela manhã, nenhum áudio à noite. No segundo dia, enviei um tá tudo bem. No terceiro, escrevi se não quiser mais falar, tudo bem, só queria saber se você tá bem. Nenhuma resposta. Passei os dias seguintes com um aperto no peito. Pensei em tudo, que ele tinha se cansado, que talvez estivesse com alguém, ou, pior, que algo ruim tinha acontecido. Fui até o Tinder procurar o perfil dele. Sumido. Tentei ligar. Caixa postal. Desinstalei o aplicativo naquele mesmo dia. 2 meses se passaram. E com o tempo, aquela ausência virou poeira. Me concentrei no trabalho, nos amigos, na rotina. Até que uma noite, enquanto mexia no celular antes de dormir, recebi uma mensagem. Número desconhecido.
mas o conteúdo me fez gelar. Você ainda dorme virada para o lado esquerdo. Meu estômago virou. Demorei para responder. No fundo, eu sabia que era ele. Mas aquele detalhe, como ele sabia? Minha cama fica encostada na parede do lado esquerdo. É o único jeito de dormir. E eu nunca tinha dito isso a ninguém. Nem mandado foto, nem falado por voz. Era um detalhe pequeno demais. Íntimo demais. Respondi apenas: Henrique. Ele respondeu com um áudio. A mesma voz calma, quase sussurrando. Desculpa assumir. Foi por proteção. Às vezes, eu preciso me afastar quando começo a sentir demais. Mas eu não parei de pensar em você. Nem por um dia. Fiquei sentada na cama, ouvindo aquilo em loop. Parte de mim queria chorar. Parte de mim queria gritar. Parte de mim, a parte mais cansada, queria acreditar. E acreditou. Voltamos a conversar como se nada tivesse acontecido. Ele me dizia que estava passando por um período complicado, que tinha apagado tudo, que precisava sumir por um tempo, mas agora estava melhor, mais forte, e queria voltar a estar presente. E voltou, mais presente do que nunca. Dessa vez, ele me mandava mensagens até durante o dia. Sabia meus horários de almoço, perguntava se eu já tinha tomado café, se eu estava bebendo água. Comecei a notar que ele comentava sobre coisas que eu não tinha contado. Pequenas coisas. Uma vez, mencionei que tinha saído para almoçar com colegas do trabalho. Não disse onde. Ele respondeu: Ah, o restaurante japonês ali da esquina, né? Você sempre vai lá quando tá de bom humor. Eu ri. E na hora, não questionei. Talvez eu tivesse falado disso em alguma conversa antiga. Talvez ele só estivesse chutando. Mas aí começaram os comentários mais específicos. Hoje você usou batom vermelho. Queria ter visto pessoalmente. Sua blusa preta combina com seu cabelo solto. Eu lembro como ficou da última vez. Só que ele nunca tinha me visto. Nunca nos encontramos. Nunca fiz videochamada. E nunca postei nada nas redes sociais desde que conheci ele. Era impossível ele saber. Quando perguntei como ele sabia de tudo aquilo, ele desconversou. Disse que a gente sente quando conhece alguém de verdade. Que ele era bom em intuição. Que não precisava ver para saber. Tentei ignorar. Colocar isso na conta de exagero, de imaginação. Mas uma noite, cheguei em casa e senti o cheiro. Um cheiro que eu conhecia. Do perfume dele. Eu sabia, porque uma vez ele tinha descrito com detalhes. E eu, curiosa, tinha comprado. Era um perfume masculino diferente, amadeirado, com algo que lembrava tabaco e canela. Usei uma vez, e nunca mais. Mas naquela noite, o cheiro estava no meu travesseiro. Revirei o quarto inteiro. Porta trancada, janela fechada, nenhum sinal de invasão. Nada. Mas o cheiro estava ali, como se ele tivesse deitado do meu lado poucos minutos antes de eu chegar. Naquela noite, tranquei a porta com 2 voltas e empurrei a cômoda contra ela. Mesmo assim, acordei às 3h14 com a sensação de que alguém tinha sussurrado meu nome no escuro. No dia seguinte, liguei para uma amiga e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio. No fim, perguntou: Você tem certeza que ele não te viu pessoalmente? Nem uma vez, de longe? Eu hesitei, porque comecei a lembrar de coisas que tinha ignorado. O homem parado do outro lado da rua quando fui pegar o carro. O cara no metrô, de boné, que estava olhando fixo pro reflexo no vidro. O mesmo carro branco que parecia passar devagar demais na frente da minha rua sempre às terças-feiras, por volta das 20 horas. A memória da gente escolhe o que guardar. Mas quando a gente puxa a primeira ponta do novelo, o resto começa a se desenrolar. Mandei uma mensagem direta pro Henrique. Você já esteve perto de mim sem me avisar. Demorou horas para responder. Quando respondeu, foi com um áudio curto. Se eu disser que sim, você vai me odiar. Mas se eu disser que não, você vai saber que é mentira. Depois disso, sume. Bloqueei o número. Apaguei o histórico. Troquei todas as senhas, refiz meus horários, passei a sair por caminhos diferentes. Instalei câmera na porta de casa, alarme no celular, sensor de movimento. Dormia com faca na gaveta da cômoda.
Durante semanas, nada. Pensei que tinha acabado, que ele tinha recuado, mas aí veio o envelope, sem selo, entregue à mão. Dentro, um papel dobrado, escrito em letra muito pequena. Você só se sente segura porque eu deixo. Aquilo destruiu qualquer sensação de controle que eu ainda fingia ter. Senti a pele arrepiar inteira, como se meu corpo soubesse algo que a mente ainda estava tentando negar. Eu não estava segura. Nunca estive. Só não sabia até então. Levei o bilhete à polícia. De novo, mostrei os prints, os áudios antigos. Contei toda a história desde o primeiro oi no Tinder. Mas sem provas sólidas, sem print de ameaças diretas, sem testemunhas, sem vídeo. Tudo que me ofereceram foi mais um boletim e a velha frase: se acontecer algo, nos avise. Algo? O algo já estava acontecendo. O problema é que era invisível, difuso. Era o medo infiltrado nas frestas do cotidiano. Era o ar mais denso quando eu entrava em casa. A sensação de que o celular vibrava mesmo quando não vibrava. A impressão constante de estar sendo vigiada por um olhar sem rosto. Minha amiga sugeriu que eu fosse embora da cidade, passar um tempo longe, e foi o que fiz. Peguei férias do trabalho, deixei o apartamento sob os cuidados do meu primo e fui para uma casa de campo emprestada, de uma amiga da minha mãe. Lugar isolado, sem vizinhos por perto, silêncio absoluto, tão calmo que doía no começo. As primeiras noites foram difíceis, mas com o tempo comecei a relaxar. Andava descalça, lia até tarde, dormia de porta aberta. Era como se o pesadelo tivesse ficado para trás. Até que uma madrugada, acordei com um som abafado na varanda. Estalo de madeira, como se alguém tivesse pisado devagar demais no assoalho antigo. Travei. Fiquei deitada, respirando pelo canto da boca, sem me mexer. O som não voltou. Depois de alguns minutos, criei coragem, me levantei, peguei o celular e caminhei até a porta com a lanterna acesa. A varanda estava vazia, mas no parapeito havia algo que não estava ali antes. Um copo, com metade de água, e uma única flor vermelha, mergulhada até a metade. Não havia flores naquele terreno, e aquele copo era igual aos que eu tinha dentro da casa. Voltei para dentro com o coração aos pulos. Tranquei tudo. Dormi com as costas coladas na parede. Na manhã seguinte, o copo não estava mais lá. Decidi voltar para a cidade. Ao chegar, encontrei meu apartamento exatamente como tinha deixado. Trancado, fechado, tudo no lugar. Mas quando fui abrir o guarda-roupa, percebi que as roupas estavam reorganizadas. Roupas que eu nunca usava estavam na frente. Uma camiseta velha, rasgada, que eu costumava usar só para dormir, estava dobrada com cuidado estranho. E havia um perfume no ar, o mesmo de antes. Henrique, o nome agora me enjoava. Fui até o computador e decidi fazer algo que não tinha feito antes. Procurei nos meus e-mails arquivados o primeiro contato dele. Tentei rastrear o IP. Descobri que era mascarado. Mas, com a ajuda de um amigo de ti, conseguimos um dado curioso. As mensagens vinham de redes diferentes, mas sempre da mesma geolocalização. Um bairro, um raio de poucas ruas. Coincidentemente, ou não, o mesmo bairro onde eu trabalhava. A última vez que ouvi a voz dele foi por meio de uma gravação. Eu estava na sala de aula, sou professora, e, ao fim do turno, notei uma caixa pequena em cima da minha mesa, sem remetente. Dentro, havia um pendrive. Pedi para a coordenação chamar o porteiro, mas ninguém tinha visto quem deixou. A câmera do corredor não estava funcionando naquele dia. Coincidência, de novo. Contra tudo que me dizia para jogar fora, eu pluguei o pendrive num computador isolado. Havia só um arquivo de áudio. Começou com silêncio. Depois, a respiração dele. Calma, controlada. Depois, ele começou a falar. Eu não te odeio, sabia? Muita gente diria que sim, que meu comportamento é de alguém doente. Mas eu não sou doente. Eu só me recuso a aceitar o esquecimento. Você não pode me apagar. Eu me tornei parte de você, parte do que você sente, do que você teme. Isso é amor, mesmo que você não chame assim. A voz parou por alguns segundos, e então voltou, mais baixa. O mais bonito é que você ainda me escuta.
O áudio terminou com algo estranho. Um barulho muito leve, como tecido se mexendo, como alguém se levantando da cama, talvez. E um clique, um som de porta se fechando. E então o silêncio. Hoje, faz quase um ano desde que isso tudo começou. Henrique sumiu. Nenhuma nova mensagem, nenhum sinal. Mas o rastro dele ficou impregnado na minha vida. Nunca mais consegui ficar sozinha em casa sem checar 3 vezes cada canto. Nunca mais consegui confiar em alguém novo. E o mais cruel de tudo é que, às vezes, ainda sonho com a voz dele, me dizendo coisas boas, cuidando de mim, e acordo com uma sensação absurda de saudade. Saudade de alguém que nunca esteve aqui. Saudade de um fantasma que eu mesma deixei entrar. Não sei ao certo o que me levou a criar um perfil no Tinder de novo. Tinha me prometido que nunca mais ia fazer isso. Já tinha passado da fase. 36 anos nas costas, carreira relativamente estável, apartamento pequeno, mas meu. Depois de 2 relacionamentos sérios que terminaram com aquele gosto amargo de desgaste, eu tinha me convencido de que melhor era ficar sozinho. Mas a solidão tem dessas coisas. Chega de mansinho. Vai ficando. E de repente você se pega jantando em silêncio demais, dormindo com o celular na mão só para fingir companhia. Foi numa dessas noites que eu instalei o app de novo, sem grandes expectativas, só por curiosidade. E lá estava ela, Letícia, perfil simples, 2 fotos só, uma com ela sentada numa poltrona azul, lendo um livro, o rosto meio coberto, como se não quisesse chamar atenção. A outra, um close no rosto, mas com óculos escuros. A legenda era só uma frase: me chame pelo nome certo. Tinha algo naquele perfil que me fez parar. Não era a beleza, era o tom. A impressão de que ela não estava ali para se vender. Que, ao contrário da maioria, não fazia questão de parecer simpática. Dei like. A gente deu match no dia seguinte. E, surpreendentemente, foi ela quem puxou o assunto. Você parece alguém que ouve mais do que fala. Acertei. Respondi que sim, que tinha esse hábito desde pequeno. A conversa deslanchou como se ela já me conhecesse. Letícia tinha um jeito estranho de falar, direto, mas poético, como se estivesse sempre testando o limite entre o que é normal e o que assusta. Usava palavras pouco comuns. Dizia que gostava de colecionar silêncios, que sentia cheiros nas pessoas antes mesmo de encontrá-las, que se interessava mais pelos medos de alguém do que pelos hobbies. E eu fui achando aquilo tudo fascinante. Ela me instigava, desarmava meus muros. Toda a resposta dela parecia ter uma segunda camada, um subtexto. Eu me via lendo cada mensagem dela 2, 3 vezes, tentando entender o que ela queria dizer de verdade. Depois de 3 dias de conversa, ela mandou uma única pergunta: você tem medo de mim? Respondi que não. Ela disse: devia. Nosso primeiro encontro foi na casa dela. Sim, eu sei. É insano. Eu não sou assim. Sempre fui cauteloso. Nunca fui de entrar na casa de alguém que acabei de conhecer. Mas com ela foi diferente. Ela não pediu. Ela ordenou, como se tivesse certeza de que eu iria. E eu fui. O apartamento dela ficava num bairro antigo. Prédio baixo, sem portaria. O número da porta era 301, mas o 0 estava apagado. Toquei a campainha e ouvi passos lentos. A porta se abriu com um estalo agudo. Ela estava ali, com uma camisola preta, descalça, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto limpo, sem maquiagem. E ainda assim, com uma presença que me paralisou. Você não trouxe flores. Ela disse, sem expressão. Eu ri, sem graça. Disse que não sabia que devia. Sempre se deve. Ela respondeu e me deu passagem. O apartamento era escuro. Mesmo sendo fim de tarde, todas as janelas estavam fechadas e as cortinas pesadas. As paredes tinham quadros que pareciam pintados por ela mesma, manchas de tinta preta, vermelha, azul escuro. Formas sem sentido, mas que incomodavam. Conversamos sentados no chão, tomando o vinho de uma garrafa sem rótulo. Ela me contou histórias, coisas que pareciam mentira, que já tinha sido internada por esquizofrenia, mas que se curou,
que sentia cheiro de tristeza nos outros, que conseguia ouvir o som que os olhos fazem quando choram por dentro. Eu deveria ter ido embora, mas eu fiquei e continuei voltando. O envolvimento com a Letícia foi como cair de uma escada em câmera lenta. Você sabe que está caindo, mas não consegue parar. E, de algum modo, começa a gostar da sensação de queda. A gente não se via todo dia, e isso era parte do que tornava tudo mais intenso. Quando ela mandava uma mensagem, era como se o resto do mundo ficasse em segundo plano. E quando sumia por dias, eu ficava viciado na espera. Comecei a revisar minhas notificações a cada 20 minutos. Chegava a pensar que tinha escutado o celular vibrar, quando ele estava mudo o tempo todo. Letícia ditava o ritmo da relação como se fosse uma coreografia só dela. Uma semana me levava para lugares secretos da cidade, cemitérios antigos, porões de bibliotecas, um cemitério de trens desativados na Zona Norte. Dizia que gostava de onde as coisas vão quando param de fingir que são normais. Na semana seguinte, sumia, e quando voltava, nunca explicava. Só me olhava como se tivesse certeza de que eu continuaria ali. E eu continuava. Certa noite, cheguei ao apartamento dela sem avisar. Tinha bebido um pouco, me senti corajoso. Queria surpreendê-la, mostrar que também podia conduzir o jogo. Subi as escadas do prédio como se estivesse invadindo um templo. Quando cheguei à porta, percebi que estava entreaberta. O corredor estava escuro, silencioso. Olhei em volta e tudo estava quieto demais para uma sexta-feira à noite. Chamei por ela. Nenhuma resposta. Empurrei a porta devagar e entrei. O apartamento estava diferente. Menor, parecia. Mais abafado. O ar tinha um cheiro pesado, como um incenso queimado até virar fumaça velha. Na sala, as luzes estavam apagadas. Os quadros nas paredes tinham sido virados ao contrário, como se ela não quisesse que ninguém os visse. Sobre a mesa, havia um caderno aberto, não um diário, mas um tipo de livro antigo, com anotações feitas à mão. E, espalhadas ao redor, dezenas de fotos. Fotos minhas, algumas de rosto, outras de longe, na rua. Uma dentro do meu carro, uma que parecia ter sido tirada pela janela do meu banheiro. Congelado, comecei a tremer. Chamei por ela de novo, e foi aí que ouvi a porta do quarto se fechar. Corri até lá, trancada. Bati, sem saber o que dizer. Letícia, tá tudo bem. Você tá aí? Nenhuma resposta, só o som. Algo como papel sendo rasgado. E depois, uma respiração lenta, longa, intensa. Dei meia volta, saí do apartamento, desci as escadas correndo, entrei no carro e fui embora. Naquela noite, não dormi, não comi, não chorei. Só fiquei sentado, tentando entender o que exatamente tinha acontecido comigo. No dia seguinte, recebi uma mensagem dela. Você invadiu meu santuário. A imagem que veio em anexo era uma selfie. Ela, em frente ao espelho, com um corte fino na bochecha, sangue escorrendo até o queixo, com a legenda: agora estamos ligados. Pensei em ir à polícia, mas o que eu ia dizer? Conheci uma mulher no Tinder. Ela é estranha, tem fotos minhas em casa, escortou no rosto. Não havia crime, não havia ameaça explícita, só desconforto, medo diluído em sutilezas. E então, ela sumiu de novo, dessa vez por quase um mês. Apagou o Tinder. O WhatsApp ficou com o status visto por último congelado. Nenhum sinal, nenhum post, nenhum movimento. Acreditei, por um momento, que ela tinha desaparecido de vez. Ou que talvez nunca tivesse existido como eu achava que existia. Mas eu ainda sonhava com ela. Sonhos repetitivos, com os olhos dela me encarando no escuro. Ou com ela me chamando por um nome que não era o meu. Ou, o pior de todos, aquele onde eu acordava no chão da sala dela, cercado pelas fotos de mim mesmo e ela sussurrando: você me pertence agora. A ausência dela virou um tipo novo de veneno, silencioso, mas constante. Fiquei viciado na possibilidade de reencontro. Comecei a andar pelas ruas como se estivesse procurando. Visitava lugares onde a gente tinha ido juntos. Tentava recriar os trajetos, os horários.
como um cão que perde o dono e tenta segui-lo pelo cheiro. Nada, até que, numa madrugada qualquer, enquanto eu fazia um café que nem queria tomar, o celular vibrou. Número oculto. Ligação de voz. Atendi. Do outro lado, só silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que carrega presença, que te observa respirando, que espera você se entregar. Eu falei alô umas 3 vezes, até que ouvi. Você me procurou e eu te vi. Era ela. A voz estava mais baixa do que nunca, como se falasse de dentro de um quarto cheio de cortinas. Ela não esperou eu responder. Continuou. Eu precisava te deixar com sede, porque quando a gente sente sede de alguém, não esquece mais. E desligou. Voltei a vê-la 2 noites depois. Eu estava saindo do trabalho, já passava das 9. Entrei no carro, como sempre, e, no banco de trás, ela estava lá, simples assim, sentada, de cabelo preso, um vestido escuro, a mesma expressão calma de sempre, como se não houvesse nada de errado em aparecer dentro do meu carro como um vulto de lembrança. Antes que eu conseguisse reagir, ela disse: "Eu te avisei que você devia ter medo de mim." E sorriu. Mas não foi um sorriso humano. Foi um sorriso sem intenção de alegrar. Era vazio. Eu não gritei, não xinguei. Só fiquei ali, parado, tentando absorver aquilo. Ela estendeu uma das mãos e encostou no encosto do meu banco, perto do meu ombro. "Posso ficar um pouco?" Engoli seco. Disse que sim. E ficamos ali, no escuro, estacionados na rua vazia. O rádio ligado em volume mínimo, uma música instrumental qualquer. Ela não explicou nada, e eu não perguntei, porque no fundo, eu sabia que perguntar era abrir uma porta que talvez nunca mais fechasse. Naquela noite, ela dormiu no meu apartamento. Não me perguntou, apenas seguiu meus passos quando subi. Sentou no sofá, tirou os sapatos, deitou e adormeceu, como se fizesse aquilo há anos. Como se sempre tivesse morado ali. Eu a observei dormir por mais de 1 hora. O rosto sereno, a respiração lenta. Mas havia algo de errado. Uma coisa muito pequena. Algo na forma como ela mantinha os olhos levemente entreabertos. Como se nunca tivesse desligado de fato. Quando acordei no dia seguinte, ela não estava mais lá, mas deixou algo no meu travesseiro. Uma fotografia impressa. Eu dormindo. A imagem era escura, borrada, mas nítida o suficiente para me ver deitado, de lado, com a boca entreaberta, e uma sombra em pé no canto do quarto, grande demais para ser humana, sem rosto, sem cor, mas com olhos, 2 pontos brancos brilhando na escuridão. Letícia não me ligou mais, não mandou mensagem, não apareceu, mas ela continua presente. Coisas começaram a acontecer. Luzes que piscam quando estou em casa. Sons de passos nos cômodos vazios. Objetos trocados de lugar. Detalhes mínimos, mas impossíveis de ignorar. E o mais inquietante, espelhos. Eu tenho 5 espelhos em casa. Todos começaram a apresentar um defeito estranho. Uma mancha escura que aparece e desaparece. E, em 2 deles, por um segundo que parece erro de visão, vejo ela. Atrás de mim, imóvel, no espelho, nunca quando me viram. Hoje fazendo exatos 147 dias desde o primeiro oi no Tinder. A conta está salva no meu caderno de anotações. Escrevo tudo que lembro, todos os detalhes, as falas, as roupas, o vinho, o sussurro, porque estou começando a esquecer. Sim, esquecer. Como se ela mesma estivesse apagando minhas memórias. Como se aquilo tudo estivesse escorregando por uma fresta da realidade. E só me restasse uma certeza. Letícia nunca quis que eu a conhecesse. Ela queria que eu fosse parte dela. E talvez, de algum jeito que ainda não compreendo, eu já seja. Naquele dia, eu só queria sair de casa. Tinha passado a semana inteira trancada, por puro cansaço mental. Quando a cabeça pesa, eu me isolo, desligo notificações, ignoro mensagens, deixo pratos acumularem na pia como se a bagunça ao redor representasse o que está dentro. Já fazia quase 1 mês desde o meu último encontro.
Não porque não tivesse oportunidade, mas porque nenhum dos caras que apareciam parecia valer o esforço de colocar um tênis e encarar a rua. Mas aí surgiu Davi. Não sei exatamente o que me fez parar no perfil dele. Não era bonito de um jeito óbvio, nem tinha fotos forçadas tentando parecer descolado. Tinha uma aparência comum, até demais. A primeira foto era ele sentado num banco de praça, com uma expressão neutra. A legenda dizia: às vezes, o melhor é não dizer nada. Dei like sem pensar muito, e quando deu match, ele não puxou o papo na hora. Esperei 2 dias, até que finalmente recebi uma mensagem: gosta de chá ou de café? Respondi chá, mas só quando quero fingir que sou mais calma do que sou. Ele mandou um emoji de sorriso torto. Então você deve tomar muito chá. Sorri sozinha e continuei respondendo. A conversa foi leve, normal, sem loucuras, sem declarações, sem perguntas íntimas demais. Davi tinha um jeito meio blasé, mas não era frio. Era só calmo demais, discreto. E depois de 3 dias de papo, me convidou para tomar um café numa livraria. Lugar público, ambiente seguro, perto de casa. Aceitei. Cheguei antes. A livraria tinha uma luz bonita no fim da tarde. Um cheiro de papel antigo e perfume barato no ar. Ele chegou 5 minutos depois de mim, com uma jaqueta escura e um livro na mão, um volume grosso de poesia russa. Nem me cumprimentou com um beijo, nem com um abraço. Só acertou e disse: você é mais real do que eu imaginei. Não soube o que responder. Sorri, sem saber se era elogio ou alerta. Conversamos por quase 2 horas. O tempo passou rápido, mesmo sem grandes assuntos. Ele me fazia perguntas banais com um olhar fixo demais. Não daquele jeito pervertido. Era como se ele estivesse tentando me decifrar, me escaneando. Às vezes, demorava alguns segundos para responder, como se quisesse formular tudo da forma exata. No fim, ele me acompanhou até a saída da livraria. Parou na porta e disse: se eu te disser que gostei muito de você, vai parecer mentira. Respondi que talvez parecesse exagerado. Ele só balançou a cabeça devagar. Então não vou dizer, mas gostei. E foi embora andando, sem pedir telefone, sem marcar nada, sem tentar beijar. Só deixou isso no ar. E foi esse silêncio bem encaixado que me fez querer ver ele de novo. 2 dias depois, nos encontramos de novo. Ele me chamou para ver um filme antigo em cartas no cinema de rua, quase escondido no centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, parado ao lado de um poste, como se esperasse ali há horas. Dessa vez, foi mais solto. Comentou sobre o filme antes, me deu um chocolate meio amargo dizendo que combinava comigo. E, no meio da sessão, deixou o braço encostar no meu. Mas não passou disso. Era gentil, cuidadoso, não tinha pressa. E era isso que, estranhamente, me deixava desconfortável. Porque tudo era certo demais, medido demais, calculado. Quando fui ao banheiro durante a sessão, voltei rápido. E por acaso, ou não, vi que ele estava mexendo no celular. A tela aberta mostrava minha foto. Uma que não estava no meu perfil. Uma que eu não lembrava de ter tirado. Não confrontei. Fingi que não vi. Mas alguma coisa ali estalou. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem. Se quiser, amanhã a gente pode só andar. Sem destino. Só existir um pouco perto. Aceitei. E foi aí que a estranheza começou a deixar de ser sutileza. A ideia era simples. Andar. Sem lugar certo. Sem hora marcada para terminar. Nos encontramos perto de uma praça grande. Fim de tarde. O céu meio nublado. Davi estava com a mesma jaqueta escura. E, dessa vez, usava um gorro cinza. Me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem sorrir. Você dormiu mal ontem. Ele disse isso antes de qualquer outra coisa. Como assim? Seu rosto tá mais opaco. Cansaço ou tristeza. Fiquei quieta. Era verdade. Mas, como ele sabia, ele mudou de assunto como se nada tivesse acontecido. E a gente começou a andar. Conversamos sobre coisas miúdas. Infância, cidade, comida. Mas ele sempre desviava o olhar quando eu tentava ser mais pessoal. Quando perguntei onde ele tinha estudado, ele disse apenas:
em muitos lugares, mas nenhum ficou comigo. Quando perguntei da família, tem gente que se sente mais sozinho rodeado de parentes do que numa estação de trem. Cada resposta dele parecia cuidadosamente enigmática. E eu me sentia sendo levado para um lugar que não conhecia. 2 horas depois, já quase noite, entramos numa rua menos movimentada. Comecei a sentir o ar mais pesado. As janelas das casas estavam todas fechadas. Os postes pareciam acesos demais, como se estivessem disfarçando alguma coisa. Foi quando ele parou de andar, virou para mim e disse: "Você sabia que tem gente que é só fachada, que foi criada para parecer humana, mas tem algo diferente por dentro?" Tentei rir, como se fosse brincadeira, mas ele não riu de volta. Tem gente que é feita para observar, para aprender com os outros. E quanto mais ela finge que é normal, mais ela acredita nisso também. Eu perguntei, meio desconfiada: "Você está falando de você?" Ele apenas respondeu: "Não sei ainda." Aquilo me deixou desconcertada. Ele olhou para mim como se esperasse alguma reação que não veio. E então, sem dizer mais nada, continuou andando. Voltei para casa com o corpo tenso. O rosto dele, aquele jeito de falar, tudo tinha começado leve e agora havia um tom abafado em tudo que ele dizia. Como se estivéssemos falando através de uma cortina. Como se ele fosse uma presença projetada para se adaptar a mim, mas com um erro de programação que deixava escapar o artificial. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele: "Você sonhou comigo essa noite." Apaguei a mensagem. Deixei sem resposta. 2 horas depois, ele me mandou uma foto. Era do meu prédio. A fachada, a janela da minha sala, com a luz acesa. Junto, escreveu: "Não precisa me responder. Só quero que saiba que continuo andando." Bloqueei o número. Excluí o Tinder. Pedi a um amigo para ficar comigo por uns dias. Mas aquilo não parou. Em uma das noites seguintes, recebi um envelope branco no capacho da porta. Dentro, só uma folha impressa com uma frase: "Você se lembra da primeira coisa que eu te perguntei?" E eu lembrava: "Gosta de chá ou de café?" Desde então, tudo começou a parecer armado. Meus trajetos diários começaram a me parecer roteiros. Pessoas na rua pareciam saber demais. Fui seguida por um carro branco por 3 quadras. Me ligaram de números que tocavam uma vez e desligavam. Um entregador apareceu com um pedido de comida no meu nome. Eu não tinha pedido nada. Quando disse que era engano, ele só olhou e respondeu: "Tá pago já. Tá tudo certo." A última mensagem que recebi do Davi foi uma nota escrita à mão, colocada dentro de um livro que eu pedi por entrega, um romance antigo, que comprei online para tentar me distrair. No meio das páginas, dobrado entre o capítulo 8 e 9, estava o bilhete, escrito com uma caligrafia pequena, impecável e sem assinatura. "O mais importante de tudo é que você nunca vai ter certeza se eu realmente existir." Eu não sou o tipo de pessoa que se mete na vida dos outros. Trabalho quieto, volto para casa, faço meu jantar, assisto alguma coisa e vou dormir. Já passei da fase de querer saber demais. Mas tem coisas que chegam até você mesmo quando você tenta não ver. E foi isso que aconteceu com a Júlia. Ela era minha vizinha de porta. Morava no mesmo andar que eu há uns 2 anos. A gente não era amigo, mas se falava quando se esbarrava no elevador. Educada, sempre com fone de ouvido, sempre com uma expressão de quem estava tentando pensar em outra coisa. Ela trabalhava no escritório e fazia home office a maior parte da semana. Dava para ouvir ela digitando quando eu passava pelo corredor. Às vezes, ouvia risadas abafadas, provavelmente chamadas de vídeo. E de vez em quando, música alternativa, triste. O prédio onde a gente mora é pequeno, antigo, poucos vizinhos. E fácil de perceber quando alguma coisa sai do normal. Comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo com a Júlia numa terça-feira. Era por volta das 8 da noite e eu tinha acabado de chegar do trabalho. Quando entrei no corredor, vi que a porta dela estava entreaberta. O corredor estava escuro. Só a luz da minha porta iluminava parcialmente. Passei devagar, achando que ela podia ter esquecido de trancar. Toquei de leve, sem empurrar.
Chamei. Júlia, tá tudo bem? Nada. Fiquei ouvindo por alguns segundos. Não tinha som de televisão, nem música, nem nada. Só um leve som de respiração. Puxei o celular e ativei a lanterna. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Ela estava sentada no chão, encostada na parede da sala. Olhos abertos, arregalados, olhando fixo pro nada. A luz azulada do notebook iluminava o rosto dela por baixo, como uma lanterna em história de terror. Ela parecia ter chorado, mas agora não chorava mais. Tá tudo bem. Ela virou o rosto devagar e respondeu com a voz mais seca que já ouvi. Você viu ele? Engoli seco. Perguntei. Ele quem? Ela fechou os olhos e sussurrou. Ele tá aqui. Ele entrou e não saiu. Levei alguns segundos para processar aquilo. Pensei que fosse crise de pânico, colapso emocional, qualquer coisa. Me abaixei. Perguntei se queria que eu chamasse alguém. Ela só repetia. Eu juro que tranquei a porta. Eu tranco toda noite. Mas hoje ela estava aberta, sozinha. A porta, segundo ela, estava trancada às 7 da noite. Ela tinha certeza. Mas quando se levantou do sofá uma hora depois, ouviu a maçaneta girar, devagar, como se alguém estivesse testando. E, quando se aproximou, ela encontrou a porta entreaberta, como eu encontrei, sem barulho, sem arrombamento, só aberta. Eu fechei de novo, mas eu sei que ele entrou, e agora tá aqui, em algum lugar. Perguntei quem era ele. Ela respondeu, o cara do Tinder, mas ele não é só um cara. Fui embora só depois que ela jurou que estava mais calma. Disse que ia tomar um banho e dormir. Fechou a porta na minha frente e eu ouvi ela girando a tranca 2 vezes. Naquela noite, não consegui dormir direito. No dia seguinte, tudo parecia normal, mas não estava. Por quê? Nos dias que vieram depois, eu comecei a notar coisas que não sabia como explicar. E tudo sempre envolvia o apartamento dela. O primeiro sinal foi o interfone. Na quinta-feira daquela mesma semana, o porteiro me ligou dizendo que havia um entregador tentando deixar uma encomenda para mim. Fui até a portaria, mas quando cheguei, não havia ninguém. Nenhum entregador, nenhuma encomenda. E o porteiro jurava que tinha visto alguém subir. Voltei para o meu andar, meio irritado. E quando passei pela porta da Júlia, senti algo estranho. O ar parecia mais denso, como se alguém tivesse acendido vela dentro de casa e deixado queimar por horas. Mas não tinha cheiro doce. Tinha um cheiro velho, um cheiro úmido. E a maçaneta da porta dela estava riscada. 4 arranhões bem finos, paralelos, como se alguém tivesse passado uma chave com força. Ou unha. Passei a mão. Os riscos eram fundos, novos. Na manhã seguinte, encontrei com a Júlia no elevador. Ela estava com óculos escuros e o cabelo preso. Aparentemente normal, mas quieta demais. Quando eu disse bom dia, ela demorou para responder. E, quando respondeu, foi num tom vazio. O dia ainda nem começou. Ficamos em silêncio até o térreo. Quando ela saiu, virou para mim e disse: se alguém bater na sua porta de madrugada, não atende, mesmo que pareça ser eu. Não tive coragem de perguntar mais nada. Naquela noite, por volta de 3 horas da manhã, acordei com um som seco, um toque leve na porta. Só um. Levantei da cama com o coração acelerado. Fui até a sala, apaguei todas as luzes e olhei pelo olho mágico. Nada. Corredor vazio, como sempre. Mas, quando me afastei, o som veio de novo. Só que agora, da parede entre meu quarto e o apartamento da Júlia. Toques lentos. 3 dessa vez. Pensei em mandar mensagem. Mas quando abri o celular, vi que tinha uma notificação. Mensagem nova, de número desconhecido. O texto dizia: você também está ouvindo ele agora, né? Não tinha nome, mas eu sabia que era ela. No dia seguinte, tomei coragem e fui até o apartamento dela. Bati 3 vezes. Nada. Esperei alguns minutos. Bati de novo. Quando me virei para ir embora, a porta abriu atrás de mim, bem devagar, e a Júlia apareceu no vão. Estava diferente. Olheiras fundas,
os olhos arregalados, como se não piscasse há muito tempo, e um corte pequeno no canto da boca, como se tivesse se machucado dormindo ou roído alguma coisa com raiva. Ele não vai embora. Ele mora aqui agora. Júlia, você está precisando de ajuda. Eu posso chamar alguém. Não é isso. Ela cortou. Eu fiz tudo certo. Falei com ele por 7 dias. Encontrei em lugar público. Voltei cedo para casa. Tranquei a porta. Mas ele me escolheu. Não porque eu fui imprudente, mas porque eu fui perfeita demais. Fiquei parado, sem saber o que responder. Ela se aproximou um pouco, o suficiente para eu ver que o corte na boca não era só um. Havia arranhões pelo pescoço, marcas finas, como de dedos. E antes de fechar a porta, ela disse algo que me arrepia até hoje. Você acha que está de fora dessa, mas ele já entrou no andar. Agora é só esperar. A porta se fechou, dessa vez com a maçaneta girando bem devagar, como se ela não tivesse força, ou como se não quisesse fazer barulho demais. Na semana seguinte, ela não apareceu mais. O apartamento ficou silencioso. Nenhum som, nenhuma luz acesa, nada. Um cheiro forte começou a sair pelas frestas da porta. Algo entre umidade, mofo e ferro. O síndico chamou a polícia. Arrombaram a porta num sábado de manhã. Lá dentro, a Júlia não estava. Nem sinal de luta, nem sangue, nem bagunça. Tudo arrumado, quase limpo demais. Só havia uma coisa fora do lugar. No centro da sala, o notebook dela, aberto. Na tela, uma aba do Tinder, perfil dela logado. E uma nova mensagem, recebida 15 minutos antes dos policiais entrarem. Oi, você parece alguém que escuta mais do que fala. Acertei. A última vez que eu falei com a Bianca foi numa quinta-feira à noite. Eram cerca de 10h30. Ela me mandou um áudio rindo, dizendo que tinha conhecido um cara diferente no Tinder e que ia sair com ele no sábado. O nome do cara era Lucas. Segundo ela, ele era quieto, mas não tímido. Tinha uma voz bonita e sabia conversar, o que já era um milagre, considerando que ela costumava encontrar por ali. Ele tem aquele tipo de silêncio bom, sabe? Que não pesa. Ele me ouve de verdade. Nem parece um homem hétero. Foi assim que ela descreveu. Eu ri. Desejei sorte e prometi que, se ele fizesse qualquer coisa errada, eu pessoalmente quebraria os 2 braços dele. Ela mandou emoji de coração e não respondeu mais naquela noite. Na sexta-feira, a gente não se falou. Achei normal. Ela estava sempre atolada de trabalho antes do fim de semana. Mas no sábado de manhã, por volta das 9, ela me mandou uma mensagem. Se eu te mandar minha localização em tempo real, é só por segurança, tá? Não se preocupa. Fiz piada. Vai sair com um serial killer. É. Ela respondeu com um emoji de faca e me deseje sorte, mas fica de olho, por via das dúvidas. Dei ok, e a localização chegou minutos depois. Era um bairro residencial afastado da cidade, numa área meio rural que eu nunca tinha ouvido falar. Achei esquisito, mas ela explicou. Ele tem uma chácara, cuida de plantas, cria umas galinhas. É todo natureba. E você vai sair com esse monge do mato aí. Escrevi. Ela respondeu com um áudio. Amigo, ele é meio bicho do mato mesmo, mas é muito gentil. Fala baixo, me olha no olho. E ele cozinha. Disse que ia fazer almoço do zero para mim. E prometeu música boa. Acho que foi a parte da música que fez ela aceitar. A Bianca tinha essa mania de romantizar homens calados, achando que todos escondiam um lado sensível por trás do tédio. Às 11 da manhã, ela parou de responder. Naquele momento, nem notei. Estava ocupado com outras coisas, lavando roupa, cuidando da casa. Quando vi, já passava do meio-dia. Mandei mensagem. Viva ainda. Mensagem entregue, mas não visualizada. Tudo bem, talvez estivesse sem sinal. Ela mencionou que a área era mais afastada, mas ainda assim, era Bianca. Ela nunca sumia por muito tempo. 2 da tarde, 3, 4. Comecei a ficar inquieto. Abri a localização. Ainda estava ativa,
mas congelada. O ponto indicava que ela não saía do mesmo lugar desde 11h11 da manhã. Uma estrada de terra, perto de uma clareira, com poucos registros no mapa. Nenhum comércio, nenhum nome. Só aquele ponto isolado. Mandei mensagem de novo. Nada. Tentei ligar. Chamava, mas ninguém atendia. Pelo fim da tarde, liguei para um amigo policial. Expliquei tudo. Ele me disse que não havia muito o que fazer naquele momento, que sumiço só era tratado como preocupação real depois de 24 horas. Mas eu sabia. Eu conhecia a Bianca. Ela não era de dar esse tipo de susto, nem como brincadeira. E então, por volta das 7 da noite, recebi uma notificação. Localização encerrada. Ela tinha desligado o rastreamento. Ou alguém tinha. Tentei não surtar. Pensei em todas as possibilidades razoáveis. O sinal caiu. A bateria acabou. O aplicativo travou. Ela esqueceu o celular em algum canto da chácara, mas nenhuma delas explicava o porquê do silêncio. Nenhuma explicava a sensação esquisita que já vinha crescendo desde o fim da tarde. Aquele aperto difuso, como se eu estivesse ouvindo um som agudo que ninguém mais escutava. Às 9 da noite, liguei novamente. Chamava. Depois caiu direto na caixa postal. Mandei uma sequência de mensagens. Bianca me responde. Se você só estiver ocupada, tá tudo bem, mas fala alguma coisa. Me manda um ok. Nada. Liguei outra vez. E dessa vez, deu número inexistente. Não era normal. Nem de longe. Abri o Instagram dela. O perfil ainda estava lá, mas com a última atividade marcando online às 5 horas. O WhatsApp já não mostrava mais status nenhum. Peguei o print da última localização dela e mandei para 2 amigos. Um deles, o policial, respondeu: não entra nessa área sozinho. Espera até amanhã de manhã. Se ela não aparecer, a gente aciona as viaturas. Mas eu não consegui esperar. Fui até lá, sozinho. Não sei o que me levou. A culpa? Talvez. Ou o medo. O pânico de imaginar ela precisando de ajuda e eu em casa, esperando por um protocolo que nunca funcionava a tempo. Saí de casa perto das 10 da noite. Peguei o carro, coloquei o GPS até o ponto salvo e segui. Conforme fui me afastando da cidade, o sinal do celular começou a oscilar. As luzes diminuíram. Os comércios sumiram. A estrada virou uma sequência de curvas escuras, sem sinalização. A vegetação dos lados parecia se fechar à medida que eu avançava, como se estivesse sendo engolido por um lugar que não queria ser visitado. Quando cheguei ao ponto marcado, parei o carro no acostamento de terra. O GPS piscava, tentando se atualizar. Nada em volta, nenhuma luz acesa, nenhuma cerca, nenhum som, apenas árvores e o escuro. Pisei no chão de terra. A lama grudou no tênis. Fiquei parado por alguns segundos, respirando fundo, tentando não imaginar o pior. Então ouvi um som seco, leve, como se alguém tivesse chutado uma pedra, a poucos metros de onde eu estava. Apontando a lanterna do celular, fui me aproximando devagar. Dava para ver que havia uma espécie de trilha escondida entre os arbustos, como se alguém tivesse passado por ali muitas vezes. Entrei. A trilha descia. O cheiro de terra molhada era forte, e o som dos meus próprios passos me deixava mais nervoso que qualquer coisa. Cada estalo de galho, cada movimento entre as folhas parecia alto demais. Andei por uns 15 minutos, e então vi um portão de ferro meio enferrujado, aberto. No topo, uma placa de madeira pendurada por um único prego, escrito à mão, quase apagado: Refúgio Verde. Do lado de dentro, uma casa térrea, simples, com a varanda de madeira mal iluminada por uma lâmpada amarela fraca. O carro da Bianca estava ali, estacionado na lateral da casa, meio coberto de folhas. Fui até lá correndo. Toquei na lataria. Fria. A maçaneta da porta do carro estava destrancada. O banco do motorista com a bolsa dela jogada no chão. Mas o mais estranho foi o espelho retrovisor, virado para dentro, como se alguém quisesse ver o banco traseiro. Fui até a varanda. Bati na porta da frente com força. Bianca? Silêncio. Bati de novo. Mais forte. A porta rangeu. Não estava trancada. Abriu sozinha.
Entrei. A casa estava escura por dentro. Uma luz fraca vinha do fundo, talvez da cozinha. Chamei por ela de novo. Nada. Avancei com o celular em mãos, a lanterna tremendo, os móveis cobertos com panos brancos, o chão sujo de terra, um cheiro estranho no ar, doce demais, como perfume antigo vencido. Passei pela sala, entrei no corredor. 3 portas, 2 fechadas, uma entreaberta. Fui até a porta aberta. Empurrei devagar. Era um quarto, vazio, apenas uma cama no centro. E sobre ela, algo que não devia estar ali. O celular da Bianca, bloqueado, tela preta, com um post-it grudado na parte de trás. Escrito à mão, em letra limpa: ela não quer ser encontrada. Meu corpo congelou. Fiquei parado ali, com o celular dela na mão, como se aquilo tivesse peso de pedra. A lanterna do meu próprio celular tremia, criando sombras dançantes nas paredes. O quarto estava limpo, limpo demais. Não havia cobertor, travesseiro, nem roupas. Só a cama, o celular e aquele bilhete: ela não quer ser encontrada. Li aquilo umas 10 vezes, tentando entender o que significava. Era da Bianca? Era de outra pessoa? Por que alguém escreveria isso e deixaria ali, como um aviso? Toquei na tela do celular dela. Bloqueado. Sem digital. Sem senha visível. Nada. Saí do quarto com a lanterna alta, o coração batendo no pescoço. Caminhei pelo corredor. Chamei o nome dela mais uma vez, quase num sussurro. Nada. Parei diante da segunda porta, a que estava fechada. Girei a maçaneta devagar. Trancada. Encostei o ouvido. Nenhum som. Mas havia algo ali. Uma sensação de presença. Tensa. Silenciosa. Como se alguém segurasse a respiração do outro lado da madeira. Voltei para a sala. Ia a sair. Ir embora. Chamar a polícia. Foi quando vi um objeto em cima da mesinha lateral, que eu juro que não estava ali quando entrei. Um copo de vidro com água até a metade. E dentro dele, um brinco. O brinco da Bianca. O que ela sempre usava. Me aproximei devagar. O copo estava levemente trincado. Tinha um papel dobrado ao lado dele, quase escondido sob uma toalhinha bordada. Peguei com cuidado. Era uma carta, escrita à mão, sem assinatura. Você veio atrás dela. Isso prova que ainda está disposto a ver. A maioria apenas esquece. Ela não foi levada. Ela foi escolhida. E agora ela sabe como é ficar em silêncio de verdade. Naquele momento, eu não aguentei. Saí da casa correndo, tropeçando no chão de terra batida, esbarrando em galhos, a respiração engasgando na garganta. Entrei no carro, tranquei as portas e só parei de dirigir quando cheguei a um posto de gasolina, a uns 20 minutos dali. Chamei a polícia. No dia seguinte, voltei ao local com os oficiais. A casa estava lá, mas não estava igual. O portão agora tinha corrente e cadeado. A placa refúgio verde havia sumido. Nenhum carro estacionado. A casa, abandonada. Por dentro, poeira acumulada. Sem móveis. Sem copo. Sem brinco. Sem celular. Sem vestígios de que alguém havia estado ali em meses. Mostrei a localização, os prints, os áudios, a conversa inteira com a Bianca. Mostrei o print do mapa com o último ponto salvo. A resposta do perito foi curta. Esse print está certo, mas esse endereço, essa casa, ela foi demolida há quase 5 anos. Hoje, 2 meses depois, o número da Bianca ainda está inativo. A polícia abriu inquérito. A investigação segue em aberto, mas às vezes eu recebo uma notificação estranha no celular, uma sugestão do Google Fotos. Reviva este dia com Bianca. E aparece uma imagem dela sorrindo, tirada há pouco tempo, com data de hoje. O pior? A foto não está na minha galeria. E o lugar do fundo não é nenhum que eu reconheça. Mas ela parece feliz. E está usando o mesmo brinco, o que ficou dentro do copo.